Bom dia a todos. O tema da nossa aula de hoje é hipersensibilidade. Nós já falamos de forma bem resumida o que seria essa hipersensibilidade nas primeiras aulas, quando nós falamos como funciona o sistema imune e o que pode acontecer quando esse sistema imune ele funciona de forma equivocada, de forma alterada. Nós falamos sobre o processo de regulação do sistema imunológico, como, por exemplo, a função das células T reguladoras, que impede uma ação excessiva do sistema imune. Mas, quando esse mecanismo de regulação ele falha, o sistema imunológico ele pode gerar uma reação exacerbada, e isso gera uma hipersensibilidade. Então, a hipersensibilidade é uma resposta imune adaptativa, exagerada ou inadequada, resultando em uma reação inflamatória e pode culminar em um dano tecidual. Então, essa resposta imunológica excessiva e inapropriada do organismo, ela sempre acontece em frente a alguns tipos de substâncias que são naturalmente inócuas, ou seja, em pessoas que não têm processos de hipersensibilidade, essa substância a qual gera que é a substância desencadeadora de uma hipersensibilidade, elas são substâncias que naturalmente não ativam o sistema imunológico. E para algumas pessoas, essa substância que naturalmente é inócua, que não ativa o sistema imunológico, ela pode gerar um gatilho para gerar uma reação exagerada, gerando um alérgeno para algumas pessoas. Então, exemplo, grão de poeira, pelo de gato, algumas proteínas do leite, picada de abelha, isso geralmente gera uma ativação do sistema imunológico baixa ou não ativa o sistema imunológico. Mas para algumas pessoas que têm um processo alérgico ou de hipersensibilidade a essas substâncias, o sistema imunológico é ativado e de forma exagerada. Então, o que pode desencadear reações alérgicas? Contatos com a pele, como, por exemplo, plantas venenosas, como a urtiga, como cansação, pelos de animal, como gato, pólen, látex de luvas cirúrgicas. Então, o contato com a pele dessas substâncias inócuas pode desencadear uma reação alérgica. Mas também a injeção, a inoculação de substâncias podem também gerar reações alérgicas, como a inoculação de veneno de abelha, do esporão da abelha, e também medicamentos injetáveis, que vão ativar ali os mastócitos presentes na epiderme, e esses mastócitos liberam histamina e desencadeiam o processo alérgico. Substâncias que podem causar alergia, elas podem desencadear também através da ingestão, do contato dessa substância com o trato digestório. Medicamentos, vários medicamentos geram a alergia medicamentosa, medicamentos orais, e também nozes e outros alimentos podem também desencadear uma reação alérgica. O contato dessa substância alérgena com a mucosa respiratória também geram desencadeamento de reações alérgicas, como pólen, poeira, ácaros, micro-organismos, fungos, pelos de animais também podem gerar o desencadeamento de uma reação alérgica. Então, essa reação de hipersensibilidade, ela requer um contato prévio do indivíduo com o alérgeno. Então, o indivíduo ele só vai ter alergia a alguma coisa se ele já teve um contato prévio com essa substância. Então, ninguém tem alergia, por exemplo, a pelo de gato com o primeiro contágio, o primeiro contato com aquela substância. Ninguém tem alergia a pólen, de flores,
quando entra em contato pela primeira vez. Então, geralmente são contatos repetidos e em algumas dessas vezes pode, né, o sistema imunológico pode reagir de maneira exagerada. Então, essa reação de hipersensibilidade é uma resposta imunológica desencadeada pela imunidade adaptativa humoral ou pela imunidade adaptativa celular. E elas podem gerar uma inflamação sistêmica ou, em casos menos graves, uma inflamação local. E elas são divididas em cinco classes. A tipo 1, também chamada de hipersensibilidade imediata, ela é mediada por anticorpos do tipo IgE. A hipersensibilidade do tipo 1, ela é desencadeada de 2 até 30 minutos após o contato do paciente com o alérgeno. Exemplo de hipersensibilidade tipo 1, nós temos a asma, o eczema e a anafilaxia. Já a hipersensibilidade do tipo 2, também chamada de hipersensibilidade citotóxica, ela é mediada por anticorpos do tipo IgM e IgG, e acontece de 5 a 8 horas depois de o paciente ter contato com o alérgeno. Isso acontece, por exemplo, em transfusões sanguíneas, onde há um contato ali de proteínas presentes nas hemácias transfundidas, desencadeiam, então, respostas imunológicas do paciente que recebeu essa transfusão. A hipersensibilidade do tipo 3 é chamada de hipersensibilidade mediada por imunocomplexos. Acontecem de 2 a 8 horas após o contato do paciente com o alérgeno. Exemplo de hipersensibilidade tipo 3, nós temos a artrite e as glomerulonefrites. Já a hipersensibilidade tipo 4 é também chamada de hipersensibilidade mediada por células. Acontecem de 1 a 3 dias após o contato. E ela é muito utilizada em alguns testes, né, de intradermo reação, como o PPD, reação de Montenegro, que são utilizadas para detectar o contato com alguns protozoários, como bactérias como Mycobacterium tuberculosis, Leishmania, Trypanosoma cruzi. Vamos falar disso mais na frente. Então, só repetindo a classificação, né? A hipersensibilidade tipo 1 é mediada por anticorpos do tipo IgE e ativam os mastócitos, gerando um choque anafilático. A tipo 2 é mediada por anticorpos IgG e IgM, também ativam células fagocíticas, e a ativação do sistema complemento é chamada de citotóxica. A tipo 3 é mediada por anticorpos IgG e os complexos imunes e fagócitos, que geram uma mediação por esses complexos imunes. E a tipo 4 é mediada por linfócitos do tipo T, chamado de TH1, que é chamada de imunidade celular ou tardia. Demora de 1 a 3 dias para promover o processo. Vamos falar de cada uma delas, começando pela hipersensibilidade do tipo 1. Então, a hipersensibilidade do tipo 1 ela é dividida em fases. A fase imediata é caracterizada por uma vasodilatação. Então, os vasos sanguíneos próximos ao tecido onde ocorreu o contato, eles vão se dilatar, aumentando assim a permeabilidade capilar. Então, as células do sangue elas começam a migrar do interior do vaso sanguíneo para os tecidos periféricos, tecidos ao redor, e também o líquido, o plasma presente no sangue também começa a migrar para os tecidos vizinhos, gerando um edema. Ocorre também espasmo das células musculares lisas e também secreção glandular. E ela se inicia 5 a 30 minutos após a exposição do indivíduo que já foi sensibilizado, né? Isso quer dizer o quê? Que o paciente ele já teve um contato inicial. Então, esse contato que desencadeia a hipersensibilidade é uma reexposição.
Então, o que acontece? O alérgeno, ele vai ser ligado a anticorpos do tipo IgE, que foram produzidos pelo paciente em um contato anterior. Então, o contato anterior, ele funciona como uma espécie de ativador da produção de anticorpos IgE. Então, esse indivíduo, ele começa a produzir anticorpos do tipo IgE contra aquele alérgeno. E aí, numa reexposição, esse anticorpo IgE, que já foi produzido numa fase anterior de sensibilização, ele vai se ligar à superfície do alérgeno. E o mastócito é uma célula que tem receptores para a cauda do anticorpo do tipo IgE. Esse receptor é chamado de FcεRI. Então, esse FcεRI, o receptor, ele se liga à cauda do anticorpo IgE ligado ao alérgeno. E quando esse complexo se forma, né, alérgeno ligado ao anticorpo do tipo IgE e esse anticorpo do tipo IgE ligado ao mastócito, quando esse complexo se forma, o mastócito se ativa e libera os seus grânulos citoplasmáticos. Esses grânulos do mastócito, eles são ricos em histamina e heparina. A histamina é um ativador da reação alérgica e a heparina é um anticoagulante. Então, para que isso aconteça, é necessário que nós temos um alérgeno que está em contato com o organismo, a presença de anticorpos do tipo IgE, que foi produzido numa fase anterior de sensibilização, e a presença dos mastócitos, no caso em tecidos, em mucosas, ou o basófilo, no caso de circulação sanguínea. Quando isso acontece, esses mastócitos então se degranulam, liberando histamina e heparina na corrente sanguínea. Então, decorrente da ativação da atividade da histamina e das prostaglandinas, que também são produzidas pelo mastócito após a sua ativação, essa histamina e as prostaglandinas, elas vão desencadear uma série de respostas em outras células. Primeiro, a secreção de muco nas mucosas. Segundo, aumento da permeabilidade vascular, fazendo com que as células do sangue, elas saiam do interior dos vasos sanguíneos e comecem a migrar para os tecidos vizinhos. E isso gera um edema, por conta do aumento do fluxo de líquidos para os tecidos vizinhos. Esse acúmulo de líquido proveniente do sangue gera o edema. Gera também a contração da musculatura lisa dos tecidos vizinhos. E também ocorre o prurido ou rash, chamado de exantema, né? Alteração na epiderme, uma coceira, que pode gerar também rachaduras na pele. Então, nós temos uma figura que exemplifica essa resposta imediata decorrente da exposição ao alérgeno em um indivíduo que já foi sensibilizado previamente. Ou seja, ele já tem anticorpos do tipo IgE na sua corrente sanguínea e nas suas mucosas e pele. Já a resposta tardia é decorrente da liberação de leucotrienos. Então, ainda na hipersensibilidade tipo 1, o que vai acontecer? Os mastócitos e basófilos, eles já liberaram histamina, mas a histamina ela tem uma resposta curta. Para manter, então, essa resposta da histamina por períodos mais prolongados, aquele mastócito ou basófilos que foram ativados, eles vão continuar metabolizando o ácido araquidônico, né, os fosfolípidos de membrana, e vão produzir os leucotrienos. Os leucotrienos, eles têm respostas semelhantes à histamina, só que os leucotrienos, eles têm uma duração prolongada. Então, eles vão sustentar a reação iniciada pela histamina. Então, essa resposta tardia da hipersensibilidade tipo 1 é decorrente da liberação de leucotrienos, além de quimiocinas, citocinas e enzimas liberadas pelo mastócito. Esses efeitos tardios, eles aumentam a produção de muco e geram também a remodelagem tecidual. E essa resposta tardia é responsável pela cronicidade das doenças respiratórias alérgicas. Nós temos aí o exantema,
pele e também a broncoconstrição em indivíduos asmáticos. Então, acontece da seguinte forma. Quando o indivíduo ele sofreu uma exposição inicial, do alérgeno. Essa exposição inicial, ela induz a apresentação do antígeno pelas células apresentadoras. O linfócito TCD4, ele vai apresentar o alérgeno ao linfócito B. Esse linfócito B, uma vez apresentado, ele vai se transformar em dois tipos de célula: célula de memória e os plasmócitos, que são células produtoras de anticorpos. Então, essas células de memória são células B que possuem anticorpos na sua superfície que reconhece aquele alérgeno inicial. E os plasmócitos são células linfócitos B ativados que vão produzir esses anticorpos. Então, quando o indivíduo ele for novamente exposto ao alérgeno a qual esse IgE foi produzido especificamente, ele vai gerar uma sensibilização do mastócito, porque o mastócito tem um receptor de superfície, é chamado de FcεRI, e esse receptor, ao reconhecer o complexo alérgeno-anticorpo IgE, ele se degranula, gerando então a liberação de histaminas e heparina. Essas substâncias, então, elas vão gerar ação no músculo esquelético, nos pequenos vasos, nas glândulas, nas plaquetas, nos nervos sensoriais, que vão gerar um aumento do estímulo doloroso, e também nos eosinófilos. Todos eles vão ter a sua ativação por conta da liberação de histamina. Então, na hipersensibilidade tipo 1, nós temos 3 fases. A fase de sensibilização, que é o primeiro contato ou contatos anteriores, prévios, que o paciente teve com o alérgeno. E aí é nesse contato de sensibilização, nessa fase de sensibilização, em que o corpo vai produzir anticorpos do tipo IgE contra esse alérgeno. Na fase de ativação é quando o indivíduo ele tem uma reexposição, ele já tem anticorpos do tipo IgE contra esse alérgeno, e aí na fase de ativação esse alérgeno entra em contato com tecidos e mucosas, e os anticorpos IgE já produzidos, eles se ligam a esse alérgeno, que ativa então os mastócitos. E depois a fase efetora, que é a fase de manutenção. Então, na sensibilização ocorre o contato com o alérgeno. Esse contato ele promove a apresentação desse antígeno, e em decorrente dessa apresentação de antígeno induz a produção de IgE através de exposições respectivas ao alérgeno. Então, quanto mais exposições o paciente for submetido, maior será a reação alérgica. Depois, os mastócitos serão sensibilizados, e uma vez que a molécula se liga aos receptores do mastócito, ela pode permanecer nesse estado por meses. Já na fase de ativação, ela se inicia quando os mastócitos liberam seus grânulos. Então, o IgE está ligado ao alérgeno,
esse complexo IgE alérgeno é reconhecido pelos mastócitos, então liberando seus grãos. Então, é necessário, para que esse mastócito se ative, que pelo menos 2 receptores sofram ligações cruzadas de uma maneira estável. E na fase efetora, acontece com a liberação e ação dos mediadores químicos da inflamação. Então, o aumento do anticorpo do tipo IgE, o aumento desse IgE, ela está presente em algumas condições, como, por exemplo, doenças atópicas, né? Asma alérgica, eczema alérgeno, febre do feno. Também está presente em infecções parasitárias, né? Por helmintos. Também acontece o aumento de IgE em imunodeficiências, como a síndrome da hipereosinofilia, ou hiperprodução de anticorpos IgE. E também em doenças diversas, como a aspergilose broncopulmonar e mieloma de IgE. Então, isso gera um aumento de níveis de IgE, que pode desencadear uma hipersensibilidade imediata. Então, esse antígeno, ele entra através da superfície da mucosa, ele vai ser reconhecido pelas células apresentadoras, que vão apresentar esse alérgeno, né, via MHC de classe 2. Esse MHC de classe 2, ele apresenta o anticorpo, esse alérgeno, ao receptor do linfócito TCD4. Esse linfócito TCD4, então, ele libera toxinas que vão ativar a célula B contra esse alérgeno. Essa célula B ativada produz anticorpos do tipo IgE. Esses anticorpos, ao reconhecer por reexposição esse alérgeno, gera um complexo alérgeno anticorpo IgE. É reconhecido, então, pelos macrófagos ou pelos mastócitos. E depois, o reconhecimento gera uma ativação e liberação de mediadores inflamatórios presentes nos grânulos do mastócito. E também o mastócito, após a sua ativação, ele começa a produzir mediadores inflamatórios através do metabolismo do ácido araquidônico. E esses mediadores pré-formados, que são histamina e heparina, e também os mediadores que serão sintetizados após a ativação, como as prostaglandinas e os leucotrienos, vão desencadear reações complementares e adicionais. Então, eles terão efeitos farmacológicos nas vias sanguíneas, respiratórias e também promovendo infiltração tecidual, além de promover quimiotaxia e ativação de células inflamatórias, gerando os efeitos clínicos de diversas doenças de natureza de hipersensibilidade tipo 1, como rinite alérgica, asma, eczema e anafilaxia. Então, a histamina, como ela é responsável pela primeira fase da hipersensibilidade. Então, como resultado da liberação de histamina e serotonina, essas substâncias são vasodilatadoras. A heparina é um anticoagulante e também as enzimas também encontradas nos mastócitos, elas são proteolíticas, elas geram degradação de proteínas. E outras substâncias como a SFA e a NCF são substâncias quimiotáticas que vão promover a atração de células de defesa para o local de contato. Como resultado secundário, as prostaglandinas e leucotrienos serão produzidos pelos mastócitos ativados. Então, os leucotrienos, eles também são substâncias quimiotáticas. As prostaglandinas, elas são broncoconstritoras. E o PAF, o fator de agregação plaquetária, induz a ativação plaquetária e agregação consequentemente. Clinicamente, o paciente ele vai apresentar manifestações sistêmicas, como choque anafilático, ou
manifestações localizadas, como o que acontece na rinite alérgica, asma, alergia alimentar e em eczemas. Como exemplo, a rinite alérgica, ela é decorrente da ativação dos mastócitos encontrados na mucosa nasal. Então, quando o alérgeno ele é inalado, como poeira, ácaro, mofo, ele entra em contato com os mastócitos da mucosa nasal. Esses mastócitos, então, se degranulam e, em decorrência disso, gera um edema local, secreção nasal de muco e também obstrução das vias aéreas. A dermatite atópica é um exemplo de hipersensibilidade tipo 1, que acontece pela ativação dos mastócitos da pele e, como consequência, gera uma resposta inflamatória que causa o exantema, que é essas manchas grosseiras e pruriginosas, né, que geram coceira, e também com erupções cutâneas. E a asma também um tipo de hipersensibilidade tipo 1 e acontece com a ativação dos mastócitos da submucosa das vias aéreas inferiores, né, quando esse alérgeno ele chega aos pulmões. Isso gera um aumento de muco, também gera uma constrição brônquica e dificuldade de respirar. Isso é causado pela ação broncoconstritora dos leucotrienos e também decorrente do edema causado pela permeabilização dos vasos sanguíneos, dos microvasos, e também decorrente da descamação das células endoteliais, da hipersecreção de muco, que acontece nos alvéolos, e também pelo fator de crescimento de fibroblastos. Esses fibroblastos eles começam a se proliferar no interior da árvore brônquica, gerando uma diminuição do lúmen interno dos brônquios, dificultando assim a passagem de ar para os pulmões. E também gera uma deposição de colágeno e de formação de tecido cicatricial e fibrose quando exposto a longo prazo. Agora, quando esse alérgeno ele chega à corrente sanguínea, ele vai gerar a ativação dos mastócitos do tecido conjuntivo, que está ligado aos vasos sanguíneos, e também dos basófilos presentes na corrente sanguínea. Isso aumenta a permeabilidade vascular. Os vasos sanguíneos começam a perder líquido e células para os tecidos vizinhos. Também gera uma constrição da musculatura dos vasos. E o extravasamento desses líquidos do sangue para o tecido periférico, tecido vizinho, gera uma queda na pressão arterial, decorrente da hipovolemia sanguínea, né? A diminuição do volume de sangue gera uma diminuição da pressão arterial. Então, como é a terapia utilizada para as doenças causadas por hipersensibilidade tipo 1? Primeiro, evitar a ativação crônica de linfócitos e de basófilos, ou seja, reduzir os episódios de exposição da substância alérgica. Então, se você tem, por exemplo, alergia à picada de abelha, evitar contato, né, um acidente com picada de abelha. Se você tem alergia a grão de pólen, né, evitar o contato com pólen. Segundo, é inibir a resposta ao alérgeno. Então, fazer uma terapia de dessensibilização. Uma terapia medicamentosa que diminui a produção de anticorpos do tipo IgE ou bloqueia os anticorpos IgE já produzidos e impede também a produção após esse contágio. Então, impede a nova produção de anticorpos do tipo IgE. Terceiro, bloquear a produção em função de mediadores. Então, utilizar substâncias como medicamentos como corticoides e antihistamínicos. Os corticoides, eles são medicamentos que mimetizam o cortisol, e o cortisol é um hormônio produzido pela glândula suprarrenal, e uma das funções do cortisol é uma imunossupressão. Então, o corticoide em alta concentração e o cortisol, eles diminuem a ação
do sistema imune. Então, gera uma imunodepressão. E como a hipersensibilidade é uma reação exagerada do sistema imunológico, bloquear ou reduzir o efeito do sistema imune auxilia no tratamento de doenças de hipersensibilidade. E os inibidores da histamina, já que é uma substância responsável pela reação inicial da hipersensibilidade. Então, os antialérgicos, também chamados de antihistamínicos, ele inverte o efeito da histamina. E quarto, fazer o tratamento sistêmico para evitar uma anafilaxia, como injeções de adrenalina. Então, o diagnóstico para a hipersensibilidade é feito por testes cutâneos e também testes chamados de RIST e RAST. RIST é o Radio-Immunosorbent Test e o RAST, Radio-Allergonosorbent Test. O RAST, ele determina os níveis séricos de IgE específicos para um determinado alérgeno e o RIST determina os níveis totais de IgE. Então, tanto o RIST quanto o RAST, eles são exames cruciais no diagnóstico de doenças derivadas de hipersensibilidade. Então, exemplo de teste cutâneo para alergia, você faz ali uma exposição na parte interna do antebraço a diferentes tipos de alérgenos já conhecidos, através de uma micro injeção, né? Uma introdução na epiderme desses alérgenos e verificar se há uma reação alérgica considerável. Então, aqui o paciente ele foi exposto a diferentes tipos de alérgenos conhecidos, né? Como pelo de gato, pelo de cachorro, pelo de cavalo, lã, pólen, uma série de substâncias, né? E aí se faz a verificação dessa reação intradermo, essa intradermo-reação decorrente da exposição dessas substâncias alérgenas. E aí, quanto maior for essa reação alérgica, maior será a sensibilidade do paciente a esse alérgeno. Então, às vezes se faz uma exposição seriada, de diluições seriadas, para verificar até qual concentração o paciente ele consegue gerar uma resposta alérgica. Então, aí nós temos uma diluição do mesmo alérgeno em concentrações diferentes, como 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 10.000, e mesmo em concentrações menores, esse alérgeno consegue gerar uma reação. Esses testes cutâneos é feito a exposição com adesivos que estão embebecidos com a proteína a ser pesquisada. Antes, o braço do paciente antes e após a inoculação. Já a hipersensibilidade do tipo 2, ela consiste primariamente de uma interação de anticorpos do tipo IgG ou IgM com o antígeno na superfície de uma célula. Então, quando a célula ela tem um determinado antígeno, que é reconhecido por um anticorpo, isso gera uma ativação do sistema complemento, também a ativação de células fagocíticas, como macrófago, além de células NK, neutrófilos e eosinófilos. Nesse processo, ocorre a fixação do sistema complemento às células que possuem esse antígeno. E essas células que têm esse antígeno, a qual o anticorpo se ligou, elas sofrem fagocitose facilitada. As células fagocíticas vão destruir essa célula a qual o anticorpo se ligou. E esse processo de fagocitose facilitada, ela é responsável pelas lesões teciduais
que acontece nas reações citotóxicas. Exemplo de reações citotóxicas é o que acontece, por exemplo, na reação de doador-receptor, onde o receptor ele começa a produzir anticorpos, ele tem anticorpos contra as hemácias do doador. Esses anticorpos, então, se ligam à superfície da hemácia transfundida. Esses anticorpos, ao se ligarem à superfície da hemácia transfundida, elas promovem a ativação do sistema complemento e, consequentemente, induzem a formação do complexo de ataque à membrana, gerando, então, a destruição da hemácia que foi transfundida. Então, essa citotoxicidade, ela depende de anticorpos e é mediada por células citotóxicas. Então, em decorrência da ligação dos anticorpos na superfície das células, células reconhecidas pelo sistema imunológico, as células de defesa, elas têm um receptor de superfície que reconhece a cauda do anticorpo tipo IgG, que é encontrado, por exemplo, nas células NK, nos macrófagos, nos neutrófilos e nos eosinófilos. É chamado de Fc gama, né? O Fc gama, o receptor Fc gama RI, ele reconhece a cauda do anticorpo IgG. E ele é encontrado em macrófagos, células NK, neutrófilos e eosinófilos. Então, o que acontece? As reações desse tipo são mediadas pela interação de antígenos presentes na superfície de diferentes células. Esses antígenos, eles são reconhecidos por anticorpos tanto do tipo IgG quanto do tipo IgM, e, em decorrência dessa ligação de anticorpos, o tecido sofre uma destruição. Então, monócitos e células granulocíticas que liberam grânulos tóxicos, ou células NK, elas vão se ligar a essa célula que foi reconhecida pelos anticorpos do tipo IgG ou IgM e vão promover a fagocitose ou promover a liberação de grânulos tóxicos, gerando destruição do tecido. Então, os receptores encontrados na célula fagocítica, chamado de receptor Fc, eles vão reconhecer os anticorpos ligados à superfície da célula-alvo. Esse reconhecimento, ele gera uma série de reações de ativação no macrófago, na célula fagocítica, como, por exemplo, a ativação, fosforilação de proteínas, produção de metabólitos do ácido araquidônico e, consequentemente, produção de prostaglandinas e leucotrienos, além de produção de espécies reativas de oxigênio que vão degradar essa célula. Além disso, a ligação de superfície de anticorpos decorrente da ligação de antígenos gera a ativação clássica do sistema complemento, que gera a produção do complexo de ataque à membrana, gerando furos na superfície da célula-alvo, gerando a sua destruição. Então, exemplo de anticorpos que causam hipersensibilidade tipo 2. O melhor exemplo desse tipo de reação ocorre em resposta aos eritrócitos de transfusões sanguíneas, onde o receptor, né, o paciente, ele tem anticorpos no seu sangue que atacam as hemácias do sangue da hemácia, a hemácia transfundida, e também na eritroblastose fetal, onde a mãe, que tem hemácias RH negativo, quando sensibilizadas pela primeira gestação, elas começam então a produzir anticorpos anti-RH, e depois que ocorre a segunda gestação,
e que a mãe já tem anticorpo do tipo IgG contra os antígenos RH de uma hemácia RH positivo, quando ocorre a segunda gestação e essa criança também é fator RH positivo, os anticorpos IgG da mãe ultrapassam a barreira hematoplacentária e começam a atacar as hemácias do embrião. Então, esses anticorpos eles vão se ligar à superfície das hemácias, gerando uma hemácia sensibilizada. E essas hemácias que estão ligadas a anticorpos, elas são facilmente fagocitadas, chamada de fagocitose facilitada por anticorpos. E a ligação também dessas hemácias aos anticorpos, esses anticorpos de superfície ligados às hemácias, eles ativam o sistema complemento, e gerando o complexo de ataque à membrana, gerando a lise das hemácias que estão ligadas a anticorpos. As células NK também reconhecem os anticorpos ligados à superfície de células-alvo, né, e geram a sua destruição através da liberação de grânulos tóxicos. Outro exemplo de condições que podem gerar hipersensibilidade tipo 2 é no caso da produção de anticorpos contra os receptores de acetilcolina, gerando a miastenia graves. Acontece a deposição de anticorpos na placa motora, que é a junção dos neurônios, liberadores de acetilcolina, e as células musculares, que têm receptores de acetilcolina. Então, quando há destruição desses receptores de acetilcolina, a acetilcolina, então, liberada pelo neurônio motor, não consegue promover a ativação da fibra muscular. Então, essas reações de hipersensibilidade do tipo 2, elas podem ser de 3 tipos. Destrutivas, quando o autoanticorpo reage com o próprio antígeno ao nível de superfície celular, exemplo aí, a anemia hemolítica, quando as hemácias elas são reconhecidas por anticorpos produzidos pelo próprio corpo, chamado de autoanticorpos, e gera a destruição precoce dessa hemácia. A hipersensibilidade tipo 2 ela pode ser bloqueadora, quando esse autoanticorpo ele bloqueia o receptor sobre a superfície da célula, no caso da miastenia graves, que bloqueia o receptor de acetilcolina, ou pode ser ativadoras, quando os anticorpos destroem as células e essas células têm um aumento do seu estímulo. Que é o que acontece, por exemplo, na tireoidite de Hashimoto, que gera um hipertireoidismo. Na tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, os autoanticorpos eles reconhecem as células da tireoide e se ligam à superfície, gerando a ativação das células fagocíticas e do sistema complemento nessas células. Então, essas células são destruídas, as células da tireoide, e no interior dessas células existem, né, o coloide, ricos em imunoglobulina, em tireoglobulina, perdão. E essa tireoglobulina libera, então, a quantidade aumentada de anticorpos T3 e T4, gerando um hipertireoidismo, decorrente do ataque dos anticorpos dos anticorpos às células produtoras de hormônio da tireoide. A hipersensibilidade do tipo 3, então, vamos falar sobre ela. A hipersensibilidade tipo 3 acontece através da mediação de imunocomplexos, quando vários anticorpos se ligam a antígenos e geram um processo de precipitação. Então, esses complexos de antígeno e anticorpo se depositam no tecido e também geram a ativação de células fagocíticas.
Então, é uma reação estimulada por complexos imunes, formado pela ligação de antígeno e anticorpo, que inclusive é o que a gente falou na aula passada, né? São reações que são utilizadas em laboratório para formar a precipitação, reações de precipitação ou de floculação no imunodiagnóstico. Então, os antígenos e anticorpos se ligam, formando deposição desse complexo em determinados locais do organismo. Esses complexos eles vão induzir uma resposta inflamatória que vai lesionar o tecido ou lesionar o organismo como um todo, podendo gerar uma reação localizada ou sistêmica. Elas podem ser causadas por antígenos exógenos ou por autoantígenos. Exemplo de antígenos exógenos, nós temos bactérias, vírus, fungos, parasitas e drogas, que geram uma complexação com anticorpos, e esse imunocomplexo gera um processo inflamatório. Mas esses imunocomplexos também podem ser causados em doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, onde os autoanticorpos eles se ligam a proteínas do próprio corpo, gerando imunocomplexo, gerando inflamações, por exemplo, nas articulações, típicos da artrite reumatoide. Ou inflamações sistêmicas, como no lúpus eritematoso sistêmico. Então, como eu falei, ela pode também ser causada por antígenos endógenos, onde os antígenos eles são componentes celulares do próprio organismo e que em algumas circunstâncias induzem a produção de autoanticorpos. Em situação normal, esses complexos eles são removidos pelas células fagocíticas e também pelas células eritrocitárias. Já em eventos sistêmicos, ocorre um aumento desses complexos na circulação e geram danos teciduais. Então, esses imunocomplexos, eles se formam de 4 a 6 horas após a entrada do antígeno, que deve ser solúvel no organismo, e, consequentemente, a união desse antígeno aos anticorpos do tipo IgG. Eles também vão desencadear a ativação da cascata do sistema complemento, produzindo proteína C5a, e esse tipo de hipersensibilidade é o sintoma de algumas doenças autoimune, como endocardite, glomerulonefrite, artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico. Esses complexos, eles geram uma variedade de processos inflamatórios. Então, os imunocomplexos, eles vão induzir a ativação do sistema complemento. Esse sistema complemento, ele vai induzir a formação de microtrombos por conta da ativação de plaquetas, e induzir também a aproximação, né, e a atração de células de defesa, e essas células de defesa vão liberar enzimas digestivas. Então, os complexos imunes, eles despertam uma variedade de processos, como a ativação do sistema complemento, gerando a produção de C3A e C5A, que são fragmentos de proteínas da cascata do sistema complemento, que são substâncias quimiotáxicas, né, substâncias que atraem células de defesa. E elas também têm propriedades anafiláticas, né, que geram anafilaxia. Esses imunocomplexos também interagem com plaquetas através do receptor Fc das plaquetas e levam à formação de trombos, formação de agregados plaquetários. Então, o imunocomplexo ele induz a agregação plaquetária, gerando eventos vasoativos e também a formação de microtrombos. O imunocomplexo gera ativação do sistema complemento, que vai aumentar a permeabilidade vascular e também melhora a resposta a mediadores dos mastócitos. Ele também promove a produção de substâncias quimiotáxicas às células polimorfonucleadas e monócitos, e isso potencializa a proteólise
e liberação de proteínas catiônicas. E o sistema complemento também desencadeia a formação do complexo de ataque à membrana, gerando a lise osmótica. O complexo imune também ativa macrófagos e também esse macrófago ativado induz a produção de interleucina 1. Todos esses eventos vão induzir a inflamação dos vasos sanguíneos, a inflamação dos glomérulos, artrite, endocardite, uma série de doenças que são decorrentes da hipersensibilidade do tipo 3. Então, a maior parte da danificação tecidual que ocorre é resultado da ativação do complemento, que leva à atração de neutrófilos e também à sua degranulação e, consequentemente, deposição local desses imunocomplexos. Gera também a reação de Artus, que pode ter efeitos sistêmicos como febre, artrite, vasculite e glomerulonefrite. Então, aqui nós temos um exemplo de hipersensibilidade tipo 3. Todos os passos a qual a gente já falou. A hipersensibilidade do tipo 4 é uma resposta iniciada por linfócito do tipo T, que é uma hipersensibilidade do tipo tardia. Ela se apresenta em 2 estágios de sensibilização. 2 estágios. A primeira é a sensibilização e a segunda é o desafio. Primeiro, a sensibilização acontece de 1 a 2 semanas, onde as células apresentadoras de antígeno ligadas aos antígenos, elas vão apresentar esse antígeno aos linfócitos TH1, gerando a sensibilização, produção de anticorpos e produção de células citotóxicas. E durante a reexposição ocorre o desafio, onde as células apresentadoras de antígeno ligadas ao antígeno, juntamente com os TH1 já ativos, induzem a liberação de interferon gama, que vão proporcionar quimiotaxia e a ativação de macrófagos entre 18 e 24 horas após, e também a liberação de interleucina 12, que inibe o linfócito do tipo TH2. Então, ao contrário das outras hipersensibilidades, essa hipersensibilidade ocorre de 24 até 72 horas após o contato e é mediada por células do tipo T, juntamente com células dendríticas, macrófagos e citocinas. Esses antígenos, quando eles ficam em constante contato com o organismo, resulta na formação de granulomas, que nada mais é do que macrófagos que sofreram fusão, né? É um sincício de macrófagos que tentam fagocitar essa partícula indutora de hipersensibilidade numa forma de neutralizar a exposição contínua. Os granulomas também são formados quando há corpos estranhos dentro do nosso organismo. Então, são células derivadas de macrófago que tentam fagocitar de uma forma desesperada esse corpo estranho que está ativando continuamente o sistema imune. Então, ao contrário, isso gera um endurecimento do tecido, parecendo um grão no tecido, daí a palavra granuloma. Então, ao contrário da hipersensibilidade imediata, nessa célula que intervém são os linfócitos TH1. Então, o antígeno ele vai interagir com o linfócito TCD4 e os colaboradores, vão gerar citocinas e interferon gama, e essas substâncias acumulam neutrófilos inicialmente, gerando uma inflamação aguda, e depois acumulam macrófagos de forma crônica no sítio da lesão. Então, anatomicamente, os estudos mostram que há um infiltrado de monócito e linfócitos, que são típicos da inflamação crônica, e isso gera uma ativação do dano tecidual decorrente dessa ativação crônica das células de defesa.
Um exemplo da hipersensibilidade é a prova da tuberculina, que é uma intradermorreação, onde há uma inoculação de uma proteína chamada de tuberculina encontrada na bactéria Mycobacterium tuberculosis. Se o paciente tiver um contato crônico com essa bactéria, essa prova PPD, né, chamada em laboratório PPD, ela gera uma reação crônica exagerada, gerando granulomas ou dermatite de contato. Então, esse teste de tuberculina, ela é utilizada para a detecção de contatos com micobactériums, né, como Mycobacterium lepre e Mycobacterium tuberculosis. Também é utilizada para diagnóstico da silicose, que é uma doença pulmonar crônica decorrente do depósito de sílica nos pulmões. E ela é comum em indivíduos que trabalham em ambientes que têm a utilização de grãos de sílica para a fabricação de vidros, né, jateamento industrial e outras condições. Então, a silicose é uma doença pulmonar rara causada pela inalação de sílica, né, cristais de areia, e ocorre inflamação e danificação dos tecidos, gerando o que a gente chama de doença do pulmão industrial, né, ou silicose pulmonar. Então, esses linfócitos TCD4, eles vão induzir a hipersensibilidade, eles vão ativar as células NK e também vão ativar os linfócitos TH1, induzindo uma injúria crônica ao tecido decorrente da exposição continuada desse antígeno e levando a uma inflamação crônica, gerando uma granulação. Então, exemplo de reações imunológicas que geram uma hipersensibilidade tipo 4, como, por exemplo, a prova da tuberculina. Ela foi inicialmente descrita por Koch como uma reação à injeção subcutânea de antígenos micobacterianos derivados do Mycobacterium tuberculose. É atualmente conhecida como reação de Mantoux. Neste teste, a proteína tuberculínica é injetada na pele e passada 72 horas é analisada o edema avermelhado e o influxo de células dendríticas, de células T e macrófagos no local. Então, aí nós temos uma inoculação, né, de proteínas encontradas na proteína, ou em proteínas encontradas no Mycobacterium tuberculosis, e depois de 3 dias se faz ali uma mensuração do diâmetro da inflamação causada pelo contato dessa proteína. Essa prova de intradermorreação, ela não é feita só para Mycobacterium tuberculosis, como eu já falei. Existem técnicas semelhantes, né, mudando apenas o antígeno para detectar o contato com outros micro-organismos. Então, o teste de Mantoux, ou PPD, ele detecta o contato prévio com a tuberculose. E isso gera uma reação positiva em indivíduos que tiveram vacinação ou contato com indivíduos com tuberculose, ou indivíduos que já tiveram tuberculose e foram curados. A reação negativa acontece com indivíduos que nunca tiveram contato e não foram vacinados. E a reação pode dar fortemente positiva em indivíduos que foram vacinados e também têm contato com indivíduos com tuberculose, que acontece, por exemplo, em enfermeiros que trabalham no manejo de pacientes com tuberculose, ou indivíduos que foram vacinados e têm parentes próximos com a doença, ou indivíduos que fizeram 2 ou 3 vacinações, que não é um indicado, mas pode gerar uma prova tuberculina positiva, 3 ou 4 cruzes. O teste de Machado Guerreiro é também uma prova de uma intradermorreação, né, que se utiliza não a proteína tuberculínica, mas proteínas encontradas no Trypanosoma cruzi. É também chamado de teste de Machado Guerreiro. E é utilizada para detectar a presença de contato do paciente com Trypanosoma cruzi ou
saber se o paciente tem doença de Chagas. Existe também o teste de Matsuda, que é para verificar se o paciente teve contato com Mycobacterium leprae, né? E o teste de Montenegro, que utiliza proteínas da Leishmania para ver se o paciente ele já teve contato com a Leishmania SP e se o paciente tem leishmaniose. Então, a hipersensibilidade, ela gera reação de granulomas, decorrente da persistência do contato com o antígeno, ou devido ao seu escape ou impossibilidade de eliminar, leva à estimulação crônica de células T e contínua produção de citocinas. Então, quando o indivíduo ele tem uma inoculação desse antígeno e esse antígeno gera uma ativação constante e não consegue ser expulso pelo corpo, isso gera uma produção de granulomas, que é decorrente da fusão de macrófagos que estão infectados e a proliferação de fibroblastos leva à formação de um granuloma, que é um tecido endurecido, rico em macrófagos, com células granulocíticas. Isso acontece, por exemplo, em tecidos de pulmões de indivíduos com tuberculose e também em pele de indivíduos com lesões de hanseníase. A hipersensibilidade tipo 4 também gera sensibilidade por contato e ela pode ser causada por um pequeno número de moléculas, gerando uma dermatite, né, que são constituintes de agentes químicos ou outros produtos. Então, na pele, há uma exacerbação de células apresentadoras de antígenos, também de células de Langerhans, que apresentam antígenos às células TCD4 e linfócitos TH1. E isso, subsequentemente, gera uma reação que envolve a liberação de citocinas e causam vasodilatação e também pústulas, né? Formação localizada de pus. É o que acontece, por exemplo, na exposição continuada de látex em indivíduos que usam luva por muito tempo. Então, aqui nós temos a formação do granuloma, onde o antígeno está sendo apresentado continuamente para os linfócitos. Esses linfócitos TCD4, eles geram a liberação de citocinas que vão gerar uma permeabilização dos vasos sanguíneos. As células de defesa, então, saem dos vasos sanguíneos e migram para o tecido onde essa apresentação de antígeno acontece. Esses macrófagos, eles se multiplicam o núcleo, mas não se separam o seu citoplasma, formando células gigantes. E também o acúmulo de células de defesa típicas de inflamação crônica, como macrófagos e linfócitos. Então, esse tecido rico em células gigantes, derivadas do macrófago, e células epiteliais, linfócitos e macrófagos, são o granuloma. Então, a lesão de hipersensibilidade tipo 4 é uma lesão que resulta dos produtos de macrófagos ativados e também a produção de substâncias pelas células endoteliais, como as ICANs, que são proteínas adesivas, e também as selectinas, que também são proteínas adesivas. E elas também induzem a produção de espécies reativas de oxigênio, que geram também a degradação de células e também de micro-organismos. Um exemplo é a dermatite de contato, onde células dendríticas da epiderme apresentam um antígeno que geralmente está associado aos receptores do tipo MHC de classe 2. Esses receptores de MHC de classe 2 eles se ligam a um linfócito 4. E esse linfócito TCD4, ao se ativar através da produção de citocinas, eles vão comandar diferentes reações que vão ativar os linfócitos TH1. Algumas das células de linfócitos TH1 sensibilizadas, elas penetram a circulação e permanecem como células de memória por um longo período. Então, toda vez que o paciente entrar em contato novamente com esse antígeno, né, essas células de memória vão gerar uma reação mais rápida. Então, na próxima exposição ao antígeno, essas células serão mais facilmente ativadas e geram uma reação mais rápida.
Então, o linfócito TCD4, que foi ativado pela célula apresentadora de antígeno da pele, elas vão produzir interleucinas 12, que vão ativar os linfócitos TH1, que vão produzir interleucina 2, interferon gama, fator de necrose tumoral beta. E as células T de memória, quando forem novamente ativadas, por células NK e mastócito, também vão produzir interleucina 4, 5, 10, 13. E a produção dessas interleucinas, interferons e fatores de necrose tumoral gera uma hipersensibilidade tardia decorrente da ativação de macrófagos, produção de IgE e ativação de eosinófilos. Exemplo de alguns tipos de doenças decorrentes da hipersensibilidade tipo 4. A dermatite de contato, que gera uma reação de 2 a 3 dias após, gerando um eczema, né, uma mudança na cor da pele. E isso é ocasionado decorrente da ativação de linfócitos T e macrófagos tardio. Então, o que pode gerar uma dermatite de contato? Substâncias que geram contato com a pele, como metais, venenos, plantas, borrachas e látex. Eu até tenho dermatite de contato por látex. Quando eu uso luva, a minha mão gera uma dermatite 2 a 3 dias após. Proteína tuberculínica. Acontece após a exposição de 2 a 3 dias depois, gerando um endurecimento do local decorrente da ativação de linfócitos T e monócitos. Ela pode ser causada pela injeção intradérmica, né, ou exposição à proteína tuberculínica, ou à proteína lepromina, que é do Mycobacterium lepra. E o granuloma, que ocorre de 21 a 28 dias depois, que gera uma coceira no local, decorrente da ativação de macrófagos, células epiteliais e fibroblastos. Esse antígeno, persistente, ele gera um estímulo crônico e pode gerar uma infecção também. Isso acontece, por exemplo, quando você teve uma ferida, caiu de joelho no chão e aí ficou um pouquinho de sujeira dentro da cicatriz e aquele tecido, aquele objeto estranho, ele gera uma exposição contínua que gera um endurecimento do tecido formando um granuloma. Então, microscopicamente, são visualizados naquele local, ao redor do tecido do material estranho, do corpo estranho, uma infiltração de linfócitos, de monócitos e também de células gigantes, decorrente da exposição contínua. Então, essa hipersensibilidade tardia, como a gente já falou, acontece primeiramente após a ativação, né? Esses linfócitos TCD4, eles vão ativar os linfócitos TCD8 do tipo TH1, gerando uma resposta inflamatória inicial, e depois esses linfócitos citotóxicos, eles acabam destruindo o tecido a qual apresenta essas proteínas que geraram a ativação inicial do sistema imunológico. Então, aqui nós temos um resuminho sobre imunidade, para quem está com dificuldade ainda para entender a disciplina. É sempre bom dar uma revisada no sistema imunológico, e aí nós temos um mapa mental que resume bem os principais pontos do sistema imune. Aí nós temos alguns livros como indicação para o estudo da disciplina e também dessa aula de hoje, principalmente os livros de imunologia de Janeway e o Imunologia Básica de Abbas. Certo? Então a nossa aula de hoje foi um pouquinho mais curta, ela não deixa de ser importante. E eu abro a oportunidade para vocês tirarem as suas dúvidas, seus questionamentos,
Se alguém tiver alguma dúvida, fale agora. Professor, Tayane, tem alguma? Oi. caso o PPT, Ah, ele também pode ser utilizado para pacientes que fazem tratamento de doenças reumáticas? não, se vai utilizar outra proteína. Não é o mesmo da tuberculose. Não. Geralmente se faz a pesquisa de fator reumatoide. Mesmo se o paciente fazer uso de medicamentos biotecnológicos? Porque assim, a artrite reumatoide, ela é uma hipersensibilidade de outro tipo. É uma hipersensibilidade tipo 3, que é decorrente da formação de imunocomplexo. Entendi, professora, só isso. Entendeu? O PPD é hipersensibilidade do tipo 4. Certo? Mais alguma pergunta? Não, professor, não. Mas sim. Eu vou aqui encerrar aqui a gravação.